gente, meu nome é Débora Narumi e o assunto de hoje é coletânea na redação. Eu vou responder 3 perguntinhas que geram mais dúvidas entre os alunos. A primeira delas é: posso copiar a coletânea? Você não pode copiar a coletânea, porque isso vai prejudicar diretamente aquele quesito na redação que avalia a sua argumentação. E se você ainda copiar trechos da coletânea, isso vai dar cópia de coletânea, que faz com que o trecho que você copiou da coletânea seja eliminado da sua redação, prejudicando diretamente na sua nota. Então, coletânea não pode ser copiada. Segunda coisa, eu preciso seguir a defesa da ideia que a coletânea traz? A coletânea está seguindo esse ponto de vista, preciso defender o mesmo ponto de vista? A resposta é não, você não precisa defender o mesmo ponto de vista. O que acontece normalmente é que na coletânea está aquele ponto de vista que é o mais comum, que é o mais óbvio, que é o mais politicamente correto também, né? E aí é difícil você ir contra, muitas vezes, a coletânea, mas não é que você tem uma obrigatoriedade de defender as mesmas ideias que a coletânea trouxe. Ela só está servindo ali para discutir o assunto. Aliás, a terceira pergunta é: para que serve, então, a coletânea? A coletânea, ela serve para situar você em relação ao tema, porque às vezes o tema que vem em negrito ali destacado na redação te deixa um pouco confusa para entender o que o texto quer, e a coletânea dá um direcionamento de argumentação. Então, eu vou debater trabalho, mas falando um pouco mais sobre terceirização, né? Já que toda a coletânea está falando sobre terceirização do trabalho. E, além disso, ela serve para te inspirar. Como que você usa a coletânea na redação, né? Você não tem que ficar preso ao que ela diz, mas você tem que ler com atenção. Então, todas as coisas da coletânea são importantes. O título de cada texto e a fonte. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo. No meu ano que eu prestei a FUVEST para entrar em medicina, o texto falava sobre utopia, né? Perguntava se a gente era a favor ou contra a utopia. E aí, qual que é a referência filosófica que a gente aprende na história logo de cara? A gente aprende sobre Thomas More, né? Que escreveu a obra A Utopia. Só que lá na coletânea já tinha um trecho desse livro. Então, como bagagem argumentativa é muito importante, eu não podia pegar aquele texto ou citar aquele livro diretamente de Utopia no meu texto. Só que, olhando com atenção a coletânea, ele dava o ano do livro. O livro foi escrito mais ou menos em 1500 e bolinha, gente. E o que estava acontecendo em 1500 e bolinha? Grandes navegações. Naquela época, navegar era utópico, né? Porque existia várias impossibilidades. Ninguém acreditava que Cristóvão Colombo ia dar a volta ao mundo navegando. Então, era utópico essa ideia. Então, eu podia usar esse exemplo na minha introdução para introduzir o assunto de utopia, né? E isso que me deu foi simplesmente o ano que estava lá na minha coletânea e que me inspirou. Então, coletânea é para você discutir com ela. Então, ler um texto, fala assim: não concordo, concordo, discordo, por quê? É como se você estivesse tendo um debate com cada texto. E é isso que vai te gerar ideias para você argumentar no seu texto com originalidade. Porque simplesmente, se você seguir uma inspiração passiva daqueles textos da coletânea, o seu texto vai ser mais do mesmo. Beleza, gente? Então, leiam com a coletânea, discutam com a coletânea, olhem as fontes, veja quem escreveu cada texto que tá lá, tudo bem? Para vocês poderem se inspirar. Beleza? Beijo!